Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Gênesis capítulo 29. Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Viu um poço ao longe e junto ao poço, no campo, 3 rebanhos de ovelhas, à espera de que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: "De onde vocês são, amigos?" "Somos de Harã", disseram eles. "Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor?" perguntou Jacó. "Sim, conhecemos", responderam eles. "Ele vai bem?" perguntou Jacó. "Sim, vai bem", disseram. "Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho." Jacó disse: "Ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar?" "Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos", responderam. "Só então os pastores removem a pedra do poço e damos de beber a todas as ovelhas." Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho do seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. E Raquel foi correndo contar ao seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: "Você é de fato sangue do meu sangue." Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse: "Você não deve trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário." Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: "Trabalharei para o Senhor por 7 anos, e se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa." "Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro", respondeu Labão. "Fique aqui e trabalhe comigo." Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: "Cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela." Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: "O que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o Senhor me enganou?" Labão respondeu: "Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim." Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito, mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou de Rúben, pois disse: "O Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará." Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou de Simeão, pois disse:
o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho. Chamou de Levi, pois disse: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho. Chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Gênesis capítulo 29 nos fala do processo de tratamento do caráter de Jacó. A experiência que Jacó teve, irmãos, ali no capítulo anterior, uma experiência gloriosa com Deus, com a presença de Deus, foi uma experiência tão marcante que capacitou a Jacó a enfrentar um novo tempo na vida dele. O impulso espiritual recebido no lugar de oração e de adoração deu forças a Jacó, forças necessárias para ele enfrentar o desconhecido e recomeçar a vida dele, depois de sair da casa dos seus pais de uma maneira tão difícil. Jacó tinha um chamado de Deus, tinha promessas de Deus, mas Deus precisava tratar com o caráter dele. Assim é conosco. Esse homem que tinha raízes de engano no coração dele, como todos nós, precisava passar pela escola do tratamento do caráter. E aqui a gente percebe 3 aspectos nesse tratamento do caráter de Jacó, que Deus operou. Primeiro, nós vemos Jacó sendo forçado a construir novos relacionamentos. Ele caminha por aquele momento deserto, rumo ao desconhecido, sem saber o que lhe esperava, à procura de familiares da sua mãe Rebeca, e ele encontra pastores junto a um poço, pessoas que ele não conhecia, mas que ele precisava se achegar. Ele se apresenta, ele fala de assuntos pessoais, ele se interessa por aquelas pessoas. Enfim, Jacó está aprendendo a construir novos relacionamentos. Às vezes, após momentos de tantos desgastes, de dor, de sofrimento, nós precisamos aprender a recomeçar. E a graça de Deus derramada naquele momento de adoração e de revelação que Deus proporcionou a Jacó na visão daquela escada, o renovou e capacitou a construir novos relacionamentos. Em segundo lugar, a gente percebe aqui nessa escola do tratamento do caráter, na vida de Jacó, o esforço de Jacó e a perseverança para conquistar êxito, para alcançar êxito. Jacó, então, primeiro ele percebe uma certa passividade daqueles pastores, dizendo que eles esperavam que chegassem outros rebanhos para poder remover a pedra de um poço. E Jacó ali já se mostra muito cheio de iniciativa, de disposição. E ele, quando chega Raquel e ele sabe que é sua prima, e com os rebanhos do seu tio, ele se esforça, ele se mobiliza e mobiliza outros para poder remover aquela pedra e dar de beber aqueles rebanhos. Talvez ele se lembre das histórias que ele ouvia do seu pai e como que Rebeca, quando foi encontrada ali por Eliezer, pelo servo mais velho, mais experiente de Abraão, como que foi o encontro inicial de Rebeca. Talvez olhou aquele poço e ele viu a possibilidade dele também estar demonstrando o seu esforço, a sua dedicação, e de alguma forma ele já estava chamando a atenção de Raquel, a quem ele amou profundamente. Mas, irmãos, para Jacó chegar a se tornar aquilo que Deus queria fazer nele e através dele, ele precisou de esforço, de perseverança. Há muitas pessoas que querem alcançar êxito, que querem que as promessas de Deus se cumpram, mas estão aprisionadas à passividade emocional, espiritual, e ficam muitas vezes aprisionadas a essa realidade. Jacó queria realmente conquistar êxito, e não só no casamento, mas também na sua vida profissional, na questão do seu ministério. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem promessas, Ele é um Deus que nos abençoa, mas Deus nos chama para também nos esforçar, para também perseverar, para conquistar aquilo que Deus que gera, que nos dá, mas com os nossos esforços participando de tudo isso.
Muitas pessoas esperam de Deus com a lei do menor esforço. Fazem o mínimo e esperam que Deus faça o restante. Nós precisamos trabalhar, nos esforçar. E você vê Jacó se esforçando para ajudar aqueles pastores a dar de beber as suas ovelhas. Você vê Jacó chegando à casa do seu tio e ali trabalhando, se esforçando, mostrando envolvimento. E aí quando o seu tio pergunta qual é o preço do seu salário, você está trabalhando para mim de graça, Jacó diz, olha, eu quero realmente a sua filha, eu quero me casar com Raquel, a quem a Bíblia diz que era muito bonita de aparência e Jacó a amava muito. E por amor a Raquel, a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos, como se fosse poucos dias. Quando a gente ama, realmente o amor nos faz não ficar calculando custos. O amor a Raquel fez Jacó trabalhar com alegria. Nós precisamos amar a Deus de tal maneira que nós venhamos a trabalhar com alegria. Não só trabalhar no ministério, mas tudo o que fizermos devemos fazer para a glória de Deus com alegria, como para o Senhor. Ainda que o nosso ambiente profissional, ainda que o nosso ambiente familiar tenha os seus desafios, como Jacó tinha, aqui com um sogro que demonstra logo as suas deficiências de caráter, Jacó trabalha com alegria, ele trabalha com amor, ele trabalha para conquistar êxito e para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. E também percebemos aqui, em terceiro lugar, que Gênesis capítulo 29, o processo do tratamento do caráter de Jacó, que Deus o submete, envolve, em terceiro lugar, a superação dos desgastes e dos enganos que vão surgindo nos novos relacionamentos que a gente constrói. Irmãos, Jacó, o nome dele já significa enganador, usurpador, talvez até zombador. E para Deus tratar o nosso caráter e o engano que há em nós, Deus vai permitir que a gente enfrente situações onde nós também seremos enganados. Veremos nos outros coisas que temos em nós e que precisamos superar em nosso próprio caráter, em nosso próprio coração. A gente percebe aqui que mesmo trabalhando de maneira tão árdua, honesta, amorosa para o sogro Labão, Jacó percebe na hora do seu casamento que o sogro fez uma grande festa e à noite, talvez por ser tudo tão escuro e por aquelas noivas serem direcionadas para o noivo na sua tenda, naquele horário que o Jacó realmente não consegue perceber quem estava ali, não era Raquel, mas era a irmã mais velha, Lia. E quando ele acorda pela manhã, ele fica revoltado e ele percebe que ele foi enganado. Jacó, que era tão enganador, Deus permite ele ser enganado. Jacó estava sendo trabalhado no seu caráter no seminário de Labão. Labão era tão enganador quanto Jacó. E Jacó precisava superar esse desgaste, esse ambiente de engano. O sogro Labão demonstra ser enganador, ganancioso, querendo explorar o máximo ao seu sobrinho e não se envergonha de enganá-lo de maneira tão terrível, dando a ele 2 filhas ao invés de só uma, pecando inclusive contra Deus, que instituiu o homem para casar com uma só mulher. Mas a graça de Deus está sobre toda essa situação tão estranha que a gente percebe em Gênesis capítulo 29. Deus estava tratando com o caráter de Jacó. Deus queria preparar Jacó para ser pai das 12 tribos, para ser aí esse patriarca com um nome tão estranho, mas que Deus mudaria seu caráter e inclusive o seu nome, mostrando uma transformação poderosa que Deus faz com aqueles que se submetem ao seu tratamento. Não basta passar por dificuldades, nós precisamos nos submeter ao tratamento de Deus em nosso caráter, em cada nível de prova, em cada nível de desgaste, em cada deserto que passamos. Deus, Ele tem algo para tratar conosco, no nosso caráter, nos purificar, nos amadurecer. Aos poucos, Jacó vai perceber que esse sogro enganador era uma permissão de Deus para tratar com ele, e ao mesmo tempo ele se casa com 2 mulheres, uma
que se sentia rejeitada, que era a Lia, que não era amada, casou praticamente forçada, mas ele também tinha uma outra esposa. Jacó casou com Raquel, que ele amava muito, mas que a Bíblia coloca que era uma mulher estéril. Então Jacó, no processo de tratamento do seu caráter, Deus permite que ele vivencie um ambiente tão difícil, um sogro ganancioso e enganador, uma esposa que ele amava, mas era estéril, que certamente o entristecia, e também uma esposa que ele casou de maneira forçada e que se sentia rejeitada. Mas tudo isso Deus estava usando para amadurecer, para aperfeiçoar, para ensinar a Jacó a amar a verdade, para ensinar a Jacó a reconhecer os enganos, não só fora dele, mas no seu próprio coração. Toda essa frustração desse ambiente que Jacó estava, não impede os propósitos de Deus de estarem sendo cumpridos. Deus usa todas as coisas para o crescimento dos seus filhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quanto mais amarmos a Deus, vamos enxergar as circunstâncias como permissões de Deus para nos ensinar, nos aperfeiçoar e para que a gente aprenda a glorificar o Senhor em todo o tempo. A gente percebe aí no finalzinho do capítulo 29 que Lia, essa mulher desprezada por Jacó, uma mulher que estava inserida num contexto devido ao engano do seu pai, mesmo assim Deus a exalta, e ela veio a ser a mãe das tribos sacerdotais de Levi e Judá, além de gerar também Rúben, Simeão. Mas esse gerar de Lia, apesar de ser graça de Deus, misericórdia de Deus, a gente percebe que esta mulher que aparece agora de maneira tão especial, ela tentou conquistar o seu marido através da gestação de filhos. O primeiro filho que ela gera, Rúben, ela coloca esse nome que significa o Senhor viu a minha aflição. Depois ela tem um filho chamado Simeão, que significa o Senhor ouviu o meu clamor. Ou seja, Lia buscava o amor do seu marido e até, quem sabe, o reconhecimento da cultura ao seu redor, buscava isso através de esforço, através de ter filhos, achando que isso ia suprir o seu coração. Mas a gente percebe que Lia continuava se sentindo assim rejeitada, estava na verdade buscando reconhecimento e competindo a atenção do seu marido através desses filhos, até que ela tem um filho chamado Levi, que significa aquele que está ligado a outro ou dedicado a outro, e de onde vem a tribo dos levitas, que depois veremos. E ela tem o último filho aí nesse momento chamado Judá, e o texto diz que quando ela decidiu louvar ao Senhor, ela parou de gerar filhos. Ou seja, quando ela decidiu louvar a Deus no seu coração, na sua história, ela não precisou mais fazer nada para tentar buscar o reconhecimento dos homens e nem o amor do seu marido. Nós precisamos aprender, amados, que as nossas rejeições, as nossas frustrações, elas são curadas quando a gente aprende a louvar ao Senhor, exaltá-lo, glorificá-lo, e não tentar fazer coisas para, através do nosso desempenho, a gente alcançar aí o favor dos homens, o elogio das pessoas ou o reconhecimento humano. A gente percebe aqui então que nessa história tão confusa, a graça de Deus estava sobre todas essas coisas. Apesar de um sogro enganador, um Jacó sob o tratamento de Deus, duas esposas com as suas demandas e dificuldades, nós percebemos a graça de Deus e a soberania de Deus sobre todas essas coisas. Jacó não sabia, mas ele precisou passar por 20 anos, aproximadamente nesse contexto, nesse ambiente, numa cultura de tanto engano, de tanta ambição, cobiça, mas o Senhor estava tratando com o caráter dele. Nós vivemos num mundo caído, onde estamos cercados de tantos desajustes de relacionamentos, inclusive na casa do Senhor, como congregação, tantas vezes nós vamos ter que lidar com as frustrações de expectativas que a gente coloca, mas o Senhor quer tratar com as nossas
raízes de engano. O Senhor quer tratar com o nosso caráter. O amor vai se esfriar de quase todos, diz a palavra. Nós precisamos ser aqueles que, no meio da frieza, do ódio, das injustiças, o nosso coração, como o de Jacó, esteja crescendo em amor, em temor, reconhecendo o engano que há em nós, reconhecendo a cobiça que há em nós. Essa é a forma de Deus nos curar, nos tratar. E a gente percebe aqui a virtude de Jacó, o amor que ele tinha por Raquel. Ele amava Raquel de maneira tão grande que o fez se esforçar, trabalhar, perseverar com paciência. 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. O que me faz realmente superar as frustrações de relacionamento, os desgastes, o ambiente de engano desse mundo, é amar o Senhor, é amar a Jesus. O amor por Deus vai me fazer a tomar a decisão de submeter-me ao tratamento do caráter, do meu caráter, das áreas ocultas da minha vida que o Senhor quer tratar. Até mesmo a decepção com as pessoas pode me mostrar o quanto há em mim que Deus quer arrancar, tratar e purificar. O amor de Jacó por Raquel o fez ali perseverar. O amor vai nos fazendo superar a angústia da espera, do tempo. O amor vai nos fazer se submeter ao processo do Espírito Santo, de nos lapidar, nos tornando mais semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus em cada prova, em cada ambiente que Ele permite a gente enfrentar. Irmãos, cada pessoa nessa história tem as suas demandas, tem as suas cargas. Lia tinha inveja porque Raquel era amada, mas Raquel tinha a sua frustração porque não podia ter filhos. Cada um de nós tem as suas demandas. Nós precisamos aprender a amar as pessoas e deixar Deus tratar com as nossas fraquezas, as nossas demandas. Esse cenário tão confuso não justifica a depravação humana, os erros que os homens cometem, mas esse cenário confuso mostra a soberania de Deus sobre todas essas coisas. E é muito precioso a gente perceber isso, que Deus conduziu Jacó até o lugar certo. Ele estava no meio de uma terra árida, mas ele encontrou ali um poço e pessoas que Deus uniu a elas para o resto da vida. E Deus usou essas pessoas e esse ambiente para tratar e aperfeiçoar o caráter deste homem, que seria parte dos profetas de Deus ou dos patriarcas que o Senhor levantou para uma nação que se tornaria objeto de louvor para abençoar todas as nações da terra e as famílias da terra. Que o Senhor nos ensine, através deste capítulo, a se submeter por amor a Jesus ao tratamento do caráter, nos aperfeiçoando a cada dia, mesmo nos ambientes mais improváveis. Pai amado, obrigado porque a palavra do Senhor é tão preciosa. A Tua palavra é tão prática, Senhor. E o Senhor registrou toda essa revelação, não apenas para que a gente conhecesse uma história, ou detalhes de histórias de pessoas que o Senhor estabeleceu na terra. O Senhor permitiu essa revelação para nos ensinar, nos aperfeiçoar e mostrar que mesmo com as nossas fraquezas e com os desafios dos ambientes que passamos e as decepções que as pessoas trazem sobre nós e nós trazemos sobre elas, a Tua graça, Senhor, pode nos surpreender a cada dia. A Tua graça, Senhor, nos perdoa, nos levanta e nos aperfeiçoa. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos fortaleça e nos ensine a nos submeter ao processo do tratamento do caráter e nos torne cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus. Encha-nos do Teu amor, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, Senhor.